Boa tarde a todos. Vocês me escutam direitinho? Porque eu não escuto assim, só escuto eu falando. Então, tá ótimo. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença aqui. Eu agradeço a vocês e agradeço a Abbott a possibilidade de participar aqui, de poder falar com vocês um pouquinho de hematologia, né? Que sempre é um grande prazer. Então, hoje eu vou falar sobre... Deixa eu ver se está ligado. Não, acho que aqui nossa TV não mostra. Não mostra. Tá, tudo bem. Então, eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Silvia Martinho, eu sou consultora em hematologia laboratorial e sempre eu abordo a parte de hematologia. Estavam me perguntando o que eu sou farmacêutica bioquímica, com especialização em hematologia, e a minha vida toda eu trabalhei com hematologia. Eu já trabalhei, como vocês, também em laboratórios, né? Eu trabalhei por muitos anos em laboratório, comecei criancinha, trabalhei 26 anos no laboratório Fleury, eu era chefe da hematologia, e daí depois, quando eu saí do Fleury, eu passei a ser consultora científica para empresas, né? E já desde o ano passado também estou sendo consultora científica para a Abbott. Então, eu só tenho 30 minutos, tenho que me virar nos 30 minutos, então vamos rapidinho conseguir falar isso. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre os diferenciais da metodologia óptica para o hemograma. Ok. Então, vamos começar falando sobre a hematopoiese, né? A hematopoiese, como vocês todos sabem, mas só para lembrar, né? Porque é tão bonita, né, essa figura. Então, ela começa a produção da hematopoiese, é o processo de produção das células do sangue, e começa tudo lá na medula óssea, começa tudo na célula mãe ou stem cell, que é essa célula aqui pequenininha. Isso aqui não funciona aqui. É pequenininha aqui, mas que é poderosíssima, que produz todas as linhagens do sangue, de células do sangue, a linhagem de leucócitos, de hemácias, as plaquetas. Então, produz todas essas linhagens. Então, o hemograma, essa célula-mãe vai produzir as células do sangue, e essas células, através de hormônios, deixa eu vir aqui para não ficar de costas para você, pela ação de hormônios, pela ação de citocinas, vão amadurecer, vão se proliferar. Então, todas essas células produzidas pela stem cell vão passar pelo processo de proliferação, amadurecimento e aquisição de funções, porque a gente sabe que as células do sangue são diferentes morfologicamente, têm funções diferentes, né? Então, é uma mesma mãe, mas os filhos são todos diferentes, né? E o hemograma, ele é o exame mais solicitado em laboratórios clínicos, e ele é importante porque ele avalia a celularidade do sangue. O hemograma, em geral, ele não dá um diagnóstico, na maior parte das vezes, mas ele leva a um diagnóstico. Por isso que ele tem que ser bem feito para direcionar o médico para o diagnóstico correto. E o hemograma automatizado, você vê, ele faz muitas coisas. Ele identifica as células, faz contagens, faz dosagens, emite alarmes, né? Então, tudo isso para ajudar no dia a dia, na rotina automatizada do hemograma. Aqui nós temos um hemograma automatizado, que é do Alinit, do analisador hematológico da Abbott. E o Alinit, então, ele fornece toda essa grande quantidade de gráficos, porque eu vou explicar para vocês essa tecnologia que ele utiliza, que ele tem muitas informações. Ele verifica a dispersão da luz em múltiplos ângulos. Então, ele fornece muitos gráficos para poder mostrar como ele está identificando aquela célula. Então, esse é o resultado do Alinit, mas a gente, então, o que a gente faz? Se o resultado está alterado, a gente precisa fazer a morfologia. Então, nós somos muito importantes no laboratório, muito mais importantes que qualquer equipamento, que qualquer tecnologia, porque nós que vamos decidir o que precisa ser revisado e quando revisar. E depois a gente tem o resultado aqui mostrando que o hemograma é um exame com muitos exames dentro dele, né? Com muitos parâmetros. Então, não é simples, não, como o povo pensa que é, algumas vezes. Então, as contagens de células sanguíneas nos analisadores hematológicos que estão disponíveis no mercado, todas utilizam o que chamamos de citometria de fluxo.
Citometria de fluxo é quando a célula é identificada passando uma a uma num fluxo. Então, por isso que ele é citometria de fluxo. Tá? Aqui, ó, a amostra passa aqui num fluxo e vai ser contada, identificada e contada. Mas, dependendo do fornecedor, do fabricante, ele vai usar diferentes tecnologias. Então, temos analisadores hematológicos que trabalham com impedância elétrica, com condutividade, radiofrequência, citoquímica, dispersão da luz óptica, fluorescência, entre outros. Então, as tecnologias variam muito de equipamento para equipamento. Mas o que é importante é que a gente conheça a tecnologia que o nosso analisador hematológico tem para saber como trabalhar com ele. Isso é essencial. Então, os analisadores Alinity da Abbott utilizam a tecnologia MAPS avançado, que é a dispersão da luz em múltiplos ângulos. Então, a luz do laser é emitida, ele incide sobre a célula e ela é dispersa em múltiplos ângulos. Então, a gente vê que tem 8 canais aqui que vai emitir, que vai fazer parte, então, que a luz é dispersa. Sendo que o último aqui é um canal que mede a fluorescência. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês todos os ganhos que se teve com essa tecnologia desenvolvida. Então, essa tecnologia então, é que proporciona, né, o hemograma, todos os parâmetros da série branca, da série vermelha e das plaquetas. E, além desses parâmetros, nós temos alguns parâmetros que chamamos de parâmetros adicionais. Então, nos analisadores Alinity, nós temos a contagem automatizada de eritroblastos, nós temos alguns parâmetros reticulocitários, que é a contagem de reticulócitos em porcentagem em absoluto, também o parâmetro fração de reticulócitos imaturos e também o parâmetro MCHR, que é o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos. Na série branca, nós temos a contagem de granulócitos imaturos, os IGs, e temos aqui um parâmetro de plaquetas, que é a contagem de plaquetas reticuladas. Então, a porcentagem de plaquetas reticuladas. Isso tudo é possível através da fluorescência, junto com a tecnologia óptica. Então, vamos começar pela série vermelha. Então, a contagem para eritrócitos e plaquetas usam esses canais, essa dispersão de luz que estão anotados aqui. Então, são 6 sinais de dispersão de luz. Então, vai verificar tamanho, vai verificar conteúdo celular, hemoglobina, volume celular. Então, são muitas informações e essas informações são cruzadas. Então, os canais nos eixos X e Y. E você vai ter, então, diferentes gráficos para poder avaliar isso. E com a fluorescência, então, aqui se conseguiu fazer a contagem de eritroblasto, a porcentagem de reticulócitos, os parâmetros reticulocitários e as plaquetas reticuladas. E hoje eu vou fazer para vocês essa apresentação para mostrar, eu vou fazer casos clínicos. Então, eu vou mostrar 2 casos clínicos de série vermelha, 2 de série branca e 2 de plaquetas, e a gente vai avaliar todo o resultado e ver o que ele está nos dizendo, tá? Então, eu vou chegar mais perto aqui, porque senão eu não vou enxergar. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui está melhor. Então, nesse caso clínico 1, é um paciente que tinha anemia, trombocitopenia, leucopenia e reticulocitose. Então, ele tem uma pancitopenia, certo? Tudo baixo. Se bem que o leucócito dele ainda está um pouquinho acima do normal, né? Então, não tem tanta leucopenia, não. Mas ele emitiu uns alarmes aqui de desvio à esquerda, né? E o alarme de fragmentos de eritrócitos. Então, esse é um caso que tinha a presença, grande quantidade de esquizócito ou esquistócitos, que é como é recomendado agora que seja falado, né? Que são os fragmentos de eritrócitos. Então, a gente pode ver aqui pela lâmina, né? Os esquizócitos. E nós vemos aqui nos gráficos, eu coloquei os principais aqui, mostrando aqui como as diferentes ângulos de dispersão de luz separam bem as populações das hemácias das populações de plaqueta, inclusive na presença de esquistócitos, na presença de fragmentos de eritrócitos. Então, a gente vê aqui, olha, vocês podem ver que tem aqui, como isso daqui não funciona, eu vou com o meu dedinho mesmo. Como aqui, ó, veja só, nós temos aqui, então, essas células que são menores também, que são os fragmentos de eritrócitos. Mas vocês verificam que ela não tem interferência na contagem de plaquetas.
certo? Então, nesses ângulos que vê assim, que vê o conteúdo de hemoglobina, que vê a dispersão dos eritrócitos das plaquetas, então separam bem. E aqui nós temos, nesse caso também, uma contagem de reticulócitos aumentada. Vamos ver onde está. Aqui, ó, 4,8% de retículos, certo? Então, esse paciente tinha reticulócitos aumentados também. E a gente verifica aqui o canal em que foi contado, que foram contados e identificados esses reticulócitos. É um canal que usa aqui a informação do tamanho e aqui de fluorescência. Então, a gente vê, aqui tem as plaquetas e aqui tem os eritrócitos. Os eritrócitos são maiores que as plaquetas, normalmente. Mesmo quando tem esquizócito, nesse caso de esquizócito, você vê que tem uma pequena quantidade aqui, mas separou bem. E aqui a gente tem fluorescência, é quando a gente vai ter as plaquetas mais jovens, que vão emitir fluorescência, que são as plaquetas reticuladas, e aqui os reticulócitos em verde. Então, mostrando uma população grande aqui em verde de reticulócitos, que nesse caso foi de 4,8%, certo? Então, nós temos os vários canais e a morfologia. Gente, sempre é importante que a gente saiba que é importante que nos casos que tenham alarmes, que a gente faça a lâmina e revise esse caso, revise a morfologia para poder fazer. Quando é um exame normal, todo normal, não tem nenhum alarme, não tem nenhum flag, está tudo certinho, então ele pode ser liberado sem revisão de lâminas. Agora, quando tem algum alarme, alguma alteração, então é essencial a revisão de lâminas, como foi visto aqui. Tá? Esse caso clínico 2, que apresenta leucocitose, anemia e reticulocitose também, então ele tem 34 mil leucócitos, ele tem 8 gramas, tem 5 gramas de hemoglobina, as plaquetas aqui estão normais, só que nenhum desses valores pode ser levado em consideração, porque, vejam, ele colocou aqui dados inválidos. Tá? E está tudo em vermelho com esse X. Isso significa que essa amostra tem um problema e que não se pode reportar esses resultados. Veja só aqui, por exemplo, aqui o HCM de 50, o CHCM de 63. Quer dizer, é uma amostra que não tem uma interferência nela e que tem que ser resolvida essa interferência. Então, o Alinit gerou um aviso. CHCM fora do alcance, verifique a integridade da amostra. Isso acontece quando tem amostras com muito pouco volume, que a aspiração não é correta, ou quando está coagulada. Nesse caso, não estava coagulada. Viram que esse sangue estava hemolizado e verificaram que tinha aglutinação dos eritrócitos. Então, formavam grumos os eritrócitos. Então, era a presença das crioaglutininas, de aglutininas frias. Então, aqui, hemoglobina muito baixa, reticulócitos elevados e presença de eritroblasto, como tem aqui, está vendo o eritroblasto aqui, ele contou 1,27, então, isso daí, 1,27 não, 3,67, isso significa, é muito característico de anemia hemolítica. Então, esse paciente estava hemolizando, por isso também que tinha hemólise do plasma. E a presença de aglutininas frias vão interferir na contagem total de eritrócitos e nos índices eritrocitários que dependem dos eritrócitos, que são o VCM e o HCM, certo? Que a relação, o HCM é a relação hemoglobina global de eritrócitos e o VCM é hematócrito global de eritrócitos. E aqui nós temos, então, o que foi feito aqui, já quando se verificou os gráficos, já viram que esse paciente, vocês viram que eu falei que tinha eritroblasto circulando, tinha reticulócitos aumentados, né? Então, aqui pelo gráfico já dá para ver. Esse gráfico, esse histograma, ele demonstra o volume da célula. Então, já dá para ver que ele tem um CHCM bem alto, um RDW bem alto, porque ele tem, como ele tem reticulócitos aumentados também, então eles têm células muito grandes, e também como eles estão formando agregados, como estão formando grumos, ele então chegou lá 170 fentolitros de tamanho, né? Então não é uma hemácia, são os aglomerados de hemácias que estão aqui.
Aqui nós vemos, aqui quando é tamanho e aqui conteúdo da célula, nesse gráfico. Aqui em vermelho está o eritroblasto, porque ele é menorzinho. Depois em azul os linfócitos e em roxo lá os monócitos, os neutrófilos em amarelo. Tá? E aqui então a gente vê que ficou assim. Aqui, já nesse outro gráfico, a gente vê tamanho, também a dispersão de luz. A gente verifica que os granulócitos ficaram aqui embaixo e os eritroblastos, isso aqui não dá para mostrar, foram lá para cima. Então, o que a gente faz em situações de presença de crioaglutininas? A gente vai ter as hemácias aglutinadas dessa maneira. A gente tem que aquecer a amostra a 37 graus, então colocar no banho-maria, né, por 15 a 20 minutos, depois fazer um novo esfregaço e reprocessar no equipamento. Mas eu sei que vocês vão me perguntar, 15 a 20 minutos, mas e quando não resolve? Porque acontece, não acontece? Às vezes fica lá 1 hora, 2 horas, para ficar de um dia para o outro e não desmancha esses aglutinados de hemácia. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer 2 coisas. Na verdade, é uma coisa só, porque uma coisa que seria já coletar ao lado do analisador e já passar, quando essas hemácias entram em contato já com os reagentes do equipamento que estão frios, tende a aglomerar de novo. Então, aglutinar todas as hemácias. Então, não resolve. Então, para resolver isso, a gente vai ter que lavar essas hemácias. Como que se lava a hemácia? E por que lavar? Porque o que ocorre, ela aglutina, porque é uma reação antígeno-anticorpo. Né? O antígeno está nas hemácias, os anticorpos estão no plasma. Então, acontece essa reação e as hemácias aglutinam. Então, quando você lava, você retira o plasma, você está tirando esses anticorpos frios. Então, como que faz essa lavagem? Tira, então, uma alíquota, né, dessa amostra. Eu sempre gosto de tirar a alíquota para não estragar a amostra toda. Então, tira uma alíquota, centrifuga, tira o plasma, o sobrenadante, daí coloca a mesma quantidade de plasma que você retirou, você coloca de salina aquecida, homogeneiza devagarzinho, centrifuga de novo, põe de novo salina aquecida, quando eu digo aquecida, é 37 graus. Centrifuga de novo. Então, faz isso por 3 vezes. Dessa maneira, vocês estão lavando os eritrócitos, tirando os resíduos de anticorpos. Daí, completa aquele valor que vocês tinham retirado com ou solução fisiológica ou diluente do equipamento. E daí, então, vocês homogeneizam e repassam e façam a lâmina, que vai estar todos os índices nos seus lugares corretos, vai estar tudo corrigido direitinho. Certo? Alguma dúvida aqui? Agora vamos para a série branca, então. Já na série branca, então, também usa a dispersão, a tecnologia ótica, com dispersão em múltiplos ângulos. Então, eu uso aqui nesse gráfico, como vocês podem ver, é tamanho por conteúdo celular também. Então, separando esse caso, também apresenta eritroblasto aqui em vermelho. Aqui, esse outro gráfico está usando a informação de tamanho da luz polarizada. Então, que vai separar os eritrócitos. Vamos ver os eritrócitos que têm mais... Os leucócitos, que agora é a série branca, que tem mais granularidade, né? Então, temos esse outro gráfico, que aqui em vermelho estão os eritroblastos, em azul os linfócitos, os monócitos aqui, e como os segmentados têm mais lóbulos, né? Tem mais grânulos, vai estar aqui em cima. E aqui em cima, em verde, os eosinófilos. Então, aqui, quando utiliza a contagem por fluorescência, nesse outro a gente vê que foi feito tamanho por fluorescência. Como age esse corante fluorescente? Agora, o Aline tem disponível, então, um corante fluorescente que vai corar o conteúdo de material genético das células. Então, do núcleo, algumas organelas, então, que são compostos de DNA e RNA. E esse corante fluorescente vai corar esse material genético, esse material de ácido nucleico, e vai emitir fluorescência. Quanto mais material, mais fluorescência vai ser emitida. Né? Então, aqui a gente vê que os leucócitos aqui, sobre a ação do reagente, então eles vão ser lisados, então eles vão se manter íntegros aqui, e daí vem o reagente fluorescente e vai corar o DNA e o RNA desses leucócitos. Já lá em cima a gente vê as hemácias,
Então, elas vão ser lisadas totalmente, as hemácias, pelo reagente. No caso ali, a gente tem um eritroblasto, que ainda tem núcleo. Então, ele vai ser lisado, vai perder seu citoplasma, vai ficar só o núcleo e vai ter a ação do reagente fluorescente, então, que vai emitir fluorescência de acordo com a quantidade de DNA e RNA. Então, por isso que a gente vê que aqui a fluorescência é importante na identificação e na quantificação dos eritroblastos e das células que têm retículos de RNA, como reticulócitos e como também as plaquetas reticuladas e também como a diferencial de 5 partes. Tá? Então, o corante facilita essa separação de leucócitos e de eritroblastos, né? E também dos eventos não nucleados, como os eritrócitos resistentes à lise. A gente vê ali em cinza, ó, naquele gráfico em cima, por fluorescência, esses grânulos, esses pontos em cinza, são as hemácias que são resistentes à lise. Então, ele não tem, normalmente a gente tem problema de interferência dessas hemácias nos leucócitos, porque como eles formam grumos também, né, eles ficam do tamanho de leucócitos. Então, a gente vai ter interferência na contagem global de leucócitos. E aqui já, né, utilizando a fluorescência e tamanho, então ele demonstra que fica bem separada essas hemácias, porque elas não têm conteúdo de RNA nem de DNA. Então, elas ficam bem para cá. Certo? E o caso clínico 3, também de leucócitos. Então, esse paciente apresenta, essa amostra tem uma leucocitose, apresenta desvio à esquerda, anemia normocítica com RDW aumentado, reticulocitose e trombocitopenia. Então, aqui a gente vê que tem um alarme aqui de desvio à esquerda e aqui um alarme de plaquetas agregadas. Opa, não, passei antes, de plaquetas agregadas. E a gente verifica aqui que, nesse caso, tem uma leucocitose, a gente tem granulócitos imaturos de 6,69%, a gente tem uma anemia mesmo aqui de 7,5%, plaquetas estão próximos, estão muito baixas, 55%, e reticulócitos aumentados mesmo. Olha o resultado aqui. E tudo isso a gente pode verificar aqui nos gráficos, tá vendo? O gráfico de reticulócito. Eu vou puxar isso aqui para cá, ó, para eu entrar aqui nesse espacinho. Aqui nesse gráfico de reticulócitos, a gente vê a quantidade de reticulócitos aumentados. Essa plaqueta baixa, a gente verifica nesse gráfico aqui que as plaquetas estão baixas em pequena quantidade e também tamanho pequeno. Então, a gente vê aqui o histograma não chega a fazer histograma, ele fica assim baixinho. E a gente verifica lá na lâmina, na revisão da lâmina, então, a presença do IG, que o IG está de 6,69%. Esses parâmetros todos que eu estou falando para vocês, de IG, de parâmetros que têm aplicação clínica, de porcentagem de plaquetas reticuladas, eu vou falar na aula da quinta-feira, tá? Então, na aula da quinta-feira, eu vou falar sobre todos esses parâmetros e suas aplicações clínicas, tá? Então, aqui eu estou passando por cima, mas depois eu vou entrar no detalhe, certo? Então, o IG, ele quantifica promielócito, mielócito e metamielócito, né? E aqui está aumentado. Então, demonstrando, então, que esse é um caso que ocorre aqui a presença de um processo infeccioso. A microscopia, a contagem diferencial manual, então, mostrou 25% de bastonetes, mostrou aqui metamielócitos 2, mielócitos 4, promielócitos 2 e 7 eritroblastos em 100 leucócitos. Então, isso já é o resultado, ele é coerente, vejam só, metamielo, mielo e promielo, 2, 2, 4 e 4, 8. Quanto que ele contou aqui de IG? 7, 6,69. Então, é coerente com o resultado de IG. Sempre que a gente tiver um IG acima do valor de corte que vocês definiram, que o laboratório definiu, daí sim tem que contar diferencial manual e daí reportar a quantidade de promielócito, de mielócito e de metamielócito. Tá? Então, a gente vê aqui o eritroblasto, né? E vê aqui também um metamielócito. Esse outro caso de leucócitos também apresenta leucocitose, 24.600, uma anemia com dupla população eritrocitária e trombocitopenia. 21.000 plaquetas. Então, os retículos estão normais, reticulócitos normais, demonstrando aqui uma anemia,
né, 9 gramas de hemoglobina, isso mostrando, então, que é uma anemia degenerativa, né? Não estão, a medula óssea não está produzindo os reticulócitos, não está acelerando, né, a produção da eritropoese, então a contagem de reticulócitos está normal, não está aumentada nesse caso. E nesse caso, ele gerou o alarme de desvio à esquerda, linfócitos variantes, que é como se chama os linfócitos reativos, né, ou como a gente chamava antes, atípico, agora é linfócitos reativos, que é recomendado que se chame, e blasto, e gerou um alarme de blasto. Na contagem manual diferencial, então, foram encontrados 10% segmentados, 3 bastonetes, 19 linfócitos, 4 monócitos, 8 eosinófilos, 2 basófilos, e aqui um IG, aqui de 26 no total, né? Vamos ver quanto que ele achou aqui. 12,6, aqui foi encontrado 26, mas acharam 24% de blastos. Então, é uma leucemia, no caso, que isso daí eu vi depois, é claro que fizeram todos os outros testes, né? Citoquímica, imunofenotipagem, os testes moleculares. Então, esse é um caso de leucemia mieloide aguda. Tá? Então, tem essa quantidade grande de blastos aqui. E aqui a gente pode ver nesse gráfico, que é o conteúdo celular por tamanho, que ele é bem característico do Alinit quando tem presença de blastos. Veja que a população que seria de linfócito, ela está sobrepondo a de monócitos. Então, essa região entre linfócito e monócito é onde caem os blastos. Tá? É claro que você tem que fazer a contagem diferencial manual, com certeza, né? Mas esse gráfico é muito indicativo da presença de blastos. Mas o equipamento avisou também. E aqui também esse gráfico de fluorescência, também a gente continua vendo essa sobreposição dos linfócitos com os monócitos, que na verdade não são linfócitos e monócitos, né? Na verdade, a maioria é de blasto. Deixa eu vir aqui. E agora das plaquetas. Então, esse caso aqui de plaqueta, ele tem leucocitose e uma anemia normocítica normocrômica. A gente vê aqui 8 gramas de hemoglobina, né? Os índices hematimétricos normais, né? O RDW normal. Então, demonstrando que o VCM é de 86,7, então é normocítica normocrômica. Mas nós temos leucocitose e temos também dados invalidados aqui na contagem de plaquetas, certo? Mas vocês podem falar, as plaquetas estão normais, por que está invalidado? Ele está invalidado porque ele gerou esse alarme de plaquetas agregadas. Então, ele tem esses agregados de plaqueta. E muitas vezes a gente tem as plaquetas, contagem de plaquetas muito baixas, que são as falsas trombocitopenias, né, as pseudotrombocitopenias. E então, a gente tem, quando tem muitos grumos de plaquetas, então a gente pode ter plaquetas muito baixas mesmo. Nessa situação, não. Ele está normal a contagem de plaquetas, mas você não pode usar essa contagem de plaquetas de jeito nenhum. Por isso que ele está em vermelho. Porque uma vez numa aula já me perguntaram, mas assim, se está normal, não pode liberar? Não, se tem alarme, não pode liberar. Então, você tem que fazer a lâmina e verificar, avaliar as plaquetas, né? Nesse caso, tem grumo de plaqueta, mas mesmo que não tivesse, hoje em dia não se recomenda que se conte plaquetas. Não é recomendado a contagem de plaquetas em lâmina. Então, fazer uma avaliação se está coerente, né, aquela quantidade de plaquetas, daí não está. Então, você pode liberar então, o resultado não numérico, mas sim qualitativo. Assim, plaquetas em número aparentemente normal, porém formando agregados plaquetários. Não vão liberar esse número essa quantidade de maneira nenhuma, que isso não pode. Isso tudo é por causa da grande variação que a gente encontra nas contagens de plaquetas em lâmina. Por isso que não é mais, assim, não é recomendado que se conte em lâmina. O coeficiente de variação para se contar no método de Fone ou na lâmina é de mais de 30%. Então, é um coeficiente de variação muito alto. Então, não adianta contar se não está correto, né? Certo? Então, a gente vê aqui, então, ele deu essa plaqueta alta porque ele ainda tem plaquetas soltas, tem poucos grumos, mas mesmo assim não pode ser liberado. Tá? E aqui, nós vemos aqui, como no Alinit, como temos vários canais aqui, vários gráficos que ele fornece. Então, aqui usa tamanho e aqui o conteúdo da célula. Vocês veem aqui essa parte de cinza,
são os agregados de plaquetas, tá? Então, ele está mostrando que aqui está interferindo aqui, né? Aparece com um evento cinza e se sobrepõe à população de linfócitos nesse gráfico. Aqui, nesse outro gráfico, que ele usa a luz polarizada pelo tamanho, ele já separa essas plaquetas agregadas, tá vendo? Dos outros leucócitos, né? Então, aqui usa tamanho e gráfico de dispersão lateral polarizada. Então, é um padrão característico, esses pontos em cinza são os aglomerados de plaquetas, né? E aqui sugere que as plaquetas, como aqui é tamanho, sugere que as plaquetas e os linfócitos têm mais ou menos o mesmo tamanho, um tamanho aproximado, certo? E aqui, usando a fluorescência também, a gente vê em cinza, bem separado, as plaquetas agregadas. Tá? E o que são agregados plaquetários? São um fenômeno in vitro, que só ocorre in vitro, não ocorre em vivo, né? Não está circulando a aglutinada, as plaquetas agregadas, mas geralmente são EDTA dependentes. O que isso significa? Que elas se agregam quando entram em contato com o anticoagulante EDTA, né? E isso, então, é o que nós chamamos de uma pseudotrombocitopenia. Nós vamos ter, então, uma contagem falsamente diminuída das plaquetas. Então, essas contagens falsamente baixas de plaquetas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque podem levar, né, a alguns diagnósticos que são equivocados, né, decisões de tratamentos inadequadas e diagnósticos incorretos. Eu sei de um caso assim, real de acontecer, de que saiu uma plaqueta baixa e que essa criança era uma criança e teve que fazer um mielograma para verificar, entende? Então, a responsabilidade é muito grande para a gente. Então, tem que revisar e tem que verificar a presença de agregados, e então não liberar nenhum valor do número, né? Então, sempre que tiver alarme na contagem de plaquetas, a revisão de lâmina é obrigatória, tá? E o que a gente faz quando tem plaquetas agregadas? A gente pode reportar o resultado qualitativo naquele momento, né? A amostra chegou, o paciente, primeira vez que vem, você verifica aquilo, você reporta esse resultado, dizendo plaquetas em número aparentemente normais, ou aparentemente diminuídos, ou aparentemente aumentados. Você, então, porém, informando agregados plaquetários. Então, reporta o resultado qualitativo. Ou você pode pedir uma nova amostra, coletada, então, num outro anticoagulante, que seria o anticoagulante citrato, que geralmente a gente faz. Hoje em dia, já me disseram que tem um anticoagulante que é muito bom, que é de magnésio, para esses casos, né? Eu não tenho experiência de trabalhar com ele, mas diz que resolve melhor que o citrato, em muitas vezes, esses casos. Então, coleta uma nova amostra em citrato de sódio ou magnésio. Atenção que essa amostra que vai ser coletada em citrato vai servir só para as plaquetas. Não vai servir para o hemograma todo. O hemograma tem que coletar o tubo de EDTA também. E também esse tubo de citrato, quando o citrato é líquido, ele dá uma diluída, então, nessa quantidade de plaquetas de cerca de 10%. Então, vocês sempre têm que agregar a contagem do citrato mais 10% de plaquetas, tá? E outra solução é coletar a amostra ao lado do analisador. Se vocês têm condição no seu laboratório, então o paciente que que as plaquetas agregam, então levar o paciente para coletar do lado do analisador, então coloca, colhe o sangue e já processa, porque é tempo dependente. As plaquetas vão aglutinando, quanto mais agregando, quanto mais tempo fica, mais agrega. Então, rapidamente, quando se processa, você já não vai ter esse problema da agregação das plaquetas. Que nem todos os laboratórios podem fazer isso, né? E usar o Vortex. Alguém aqui usa Vortex? Muito bem. Muito bem. Então, o Vortex, muitas pessoas não gostam de usar, é trabalhoso. Mas resolve naquela primeira amostra que chegou ali, que você quer fornecer um número, né? Na minha experiência, acho que na experiência do pessoal do HC, também na experiência das outras pessoas que usam, cerca de 80% dos casos se resolve com Vortex. O que é Vortex? É aquele aparelhinho que faz aquela agitação bem forte, não é? Que, assim, é uma agitação muito forte, você coloca o tubo lá, então coloca em velocidade máxima de 3 a 5 minutos. Foi um tempo que foi padronizado por um laboratório do Hospital Aliança aqui, que diz que é um tempo que é bom para poder conseguir uma melhor performance. Deixa de 3 a 5 minutos, daí vocês repassam no analisador e fazem a lâmina, para ver se não está cheio de esquistócito, e que daí então vai interferir na contagem, se for por impedância, vai interferir na contagem
de plaquetas, tá? Então, sempre assim, por volta que se consegue resolver. Daí já avisa esse paciente ou a sua coleta, que sempre que esse paciente vier, precisa coletar o tubo de citrato para não ter que fazer esse procedimento todas as vezes. Né? E esse aqui é o último caso. Então, é um caso que tem uma leucocitose, anemia e trombocitopenia. Então, nós vemos aqui que tem também desvio à esquerda e tem aqui um alarme de plaquetas agregadas. Isso. Aqui, plaquetas agregadas. Mas aqui, nesse caso, é um caso que tem nesse casebook do Alinity, que eu achei muito interessante. Quando foi fazer a lâmina, não tinham plaquetas agregadas. Ele gerou esse alarme, mas não tinha plaquetas agregadas. O que tinham? Tinham plaquetas bem grandes. Olha só lá, as plaquetas grandes e reticuladas. São as plaquetas mais jovens, que são maiores e que têm retículo de RNA. Então, vocês veem ali na contagem por fluorescência, aquela população em azul. Então, ali a fluorescência é que ele tem conteúdo de RNA nesses retículos da plaqueta. Então, por isso que ele gerou esse alarme, porque elas são grandes. Mas, na verdade, aqui não havia plaquetas agregadas, certo? Também vemos ali, né, um desvio à esquerda, 6,69, uma anemia, todos os casos de anemia, né? Nesses casos, e reticulócitos também aumentados. E o que são plaquetas reticuladas, que eu já adiantei para vocês? São plaquetas jovens, que acabaram de ser liberadas da medula óssea para o sangue periférico e que têm retículo de RNA ribossômico. São semelhantes ao reticulócito da série vermelha, né? São maiores também, são mais jovens, são maiores e têm retículo de RNA. Mesma coisa essas plaquetas reticulares. Reticuladas. E o que é importante nelas? É que elas demonstram que a megacariocitopoese, quer dizer, a produção das plaquetas, está acelerada. E quando que ela está acelerada? Quando tem contagem baixa de plaquetas e que a medula óssea está funcionante, então ela vai acelerar a produção de plaquetas e vai levar essas plaquetas mais jovens para a circulação, né? Então, quando a gente tem um aumento das plaquetas reticuladas na circulação, isso aí é caso sempre de plaquetas baixas, né, de trombocitopenias. Quando a gente tem quantidade aumentada de plaquetas reticuladas numa trombocitopenia, isso vai dizer que essa trombocitopenia, a causa dessa trombocitopenia é por maior consumo ou destruição periférica. O que isso significa? Que a medula óssea está funcionando, como está tendo uma destruição das plaquetas no sangue periférico, então a medula óssea está produzindo mais rapidamente e jogando essas plaquetas jovens na circulação. E quando nós temos uma quantidade baixa dessas plaquetas reticuladas e nós temos uma trombocitopenia, né, sempre essas condições estão associadas a uma aplasia da medula, ou seja, a medula óssea não está conseguindo produzir as plaquetas para conseguir resolver aquela trombocitopenia, né? Não está conseguindo aumentar a contagem de plaquetas na circulação porque a medula óssea não está produzindo. Então, é um problema de produção. Está aqui um problema de consumo e destruição, embaixo um problema de produção. Tá? Então, gente, concluindo, e eu já passei 15 minutos do meu tempo, que não podia. Então, concluindo, gente, para uma boa rotina, para nós termos bons resultados, para poder auxiliar os pacientes, auxiliar os médicos, nós precisamos de analisadores hematológicos, então com tecnologias mais precisas, né? Essas tecnologias mais modernas que dão esses parâmetros adicionais que têm, inclusive, aplicação clínica, né? E proporcionam essas importantes informações clínicas em casos de anemias, em casos de infecções, em casos de trombocitopenias. É importante também, nesses casos, a revisão de lâmina. É essencial sempre que haja alguma alteração no resultado automatizado. E aqui entram as pessoas, né? Então, para fazer essa revisão de lâmina, para decidir a revisão de lâmina, em que casos vão ser feitas, se aquele resultado pode ser reportado. Para fazer a revisão de lâmina, o que faz toda a diferença são as pessoas. Então, eu sempre acabo minhas aulas falando isso das pessoas. Porque não adianta ter a melhor tecnologia do mundo, o melhor analisador hematológico do mundo, se não são as pessoas. Se não são as pessoas
bem treinadas, bem capacitadas, comprometidas, que é importantíssimo, né, com o resultado do seu trabalho. Então, somos nós que fazemos a diferença, na verdade. Muito obrigada pela atenção. Estou disponível para perguntas. Obrigada, querida. Obrigada. Ah, sim. Também estou aqui para perguntas. E a pesquisa de satisfação, se vocês puderem preencher. É um pouquinho diferente, mas Um pouquinho mais alto, porque está muito barulho aqui. tá. A minha pergunta é diferente da sua aula. Quer dizer, está dentro, mas é o seguinte, lá onde eu trabalho, quando colhe com citrato, no final, o resultado que o equipamento libera multiplica por 1,2. Aí eu falei, de onde apareceu isso, esse fator 1,2? Tá, eu sei que é por causa do anticoagulante, mas é correto esse 1,2? Isso. Esse fator. Vocês escutaram a pergunta dela ou não? Vocês já tiraram, acho que não escutaram. Escutaram? A pergunta dela é que onde ela trabalha, eles multiplicam as plaquetas do citrato por um fator de correção de 1,2, certo? E ela perguntou se é certo esse fator 1,2. A maneira mais correta, qual seria? Seria fazer assim. Você tem o citrato e tem o EDTA. Então, o problema é com as plaquetas, certo? Você pega o valor, por exemplo, de hemácia, que é um valor que não está comprometido. A hemácia do EDTA divide pela hemácia do citrato. E daí você vai ter o fator de diluição exato daquela amostra. E daí multiplica pelas plaquetas. Isso é a maneira correta. Mas como já sabem que geralmente dilui cerca de 10%, por isso que multiplica por esse fator vocês. Tá? Então, isso aí também está certo. Às vezes acrescentam mais 10%, sabe? Cada laboratório utiliza de um jeito. O jeito certíssimo seria dividir a global de eritrócito do citrato, do EDTA pelo citrato. Tá bom? Mais alguma pergunta? Todo esse parâmetro de reticulócito já sai no hemograma de vocês? Hã? O parâmetro de reticulócito já sai no hemograma? Então, a pergunta dela é se os reticulócitos já saem no hemograma ou se o médico precisa pedir a parte. Então, a parte de solicitação de hemograma é uma coisa que nós aqui no Brasil nós temos uma certa dificuldade, porque os reticulócitos são muito pouco solicitados, né? Mas isso tem que partir do laboratório, se vai querer reportar quando está aumentado ou se não vai querer. Tá? Mas sai nas amostras. Tá, sai. Esses parâmetros todos adicionais já saem com hemograma. Não precisa ter nenhuma outra atividade, não precisa fazer nada. Isso. O RDW-CD sai nesse? Você sabe que eu não sei, né? Então, eu também não vi nada quando eu estudei isso. Pergunta, eu te ensinei a usar, né? É verdade. Então, não, eu sei, não sei se tem. Sinceramente, eu não sei se tem. Vou ver, que agora você me despertou a curiosidade, né? Mas eu vou ver se tem o SD também. Oi, tudo bom? Sobre a pergunta das gurias, os equipamentos da Abbott já sai a contagem dos reticulócitos automaticamente ou tem que mudar o canal ou o modo de dosagem? Então, se você tem... Deixa eu... Um momento. Adriana, tá aí? Adriana, tá aí? É. Adriana, vendedora. Não? Não. É que eles me fizeram uma pergunta e eu fiquei na dúvida. Se o reticulócito já sai em todos os hemogramas, a Sabrina sabe. Sabrina está aí? Se sai em todos os hemogramas ou se precisa fazer algum procedimento diferente. Entendi. Se já sai em todos os hemogramas do reticulócito,
Ou se tem, eu acho que ele vai ler no código de barras quando tem a solicitação de reticulócitos e vai fazer. Mas eu não sei se precisa de algum outro procedimento, de uma configuração. Vocês desculpem, porque eu estou começando aqui, né? Então, tem algumas coisas. É bom que vocês perguntem, que agora eu vou estudar mais ainda. Eu era. Agora eu sou de todos. Tá. Eu sou da Hemato, que é a maravilha, né? Maravilhosa, Hemato. Isso. Ah, tá. Contagem de eritrócitos de DTA dividido por citrato e vai dar aqui um valor de correção e daí multiplica pela plaqueta do citrato. Isso mesmo. Perfeito. Tá bom? Foi, obrigado. Eu estranhei um pouquinho porque é muito barulho aqui. Eu não sei se dava a impressão que vocês não estavam ouvindo direito, então eu fiquei meio preocupada aqui. Então tá bom, fico muito feliz, viu? Isso me dá muita alegria ter vocês aqui e poder falar com vocês. Tá? Agora, vai conhecer que ele é bem bonito. Na quinta-feira, 1h, então eu vou falar desses parâmetros com aplicação clínica também, que são interessantes também. Muito obrigada, viu? Obrigada.